A família é a nossa base, ela tem uma importância enorme na vida da gente. E se eles nos machucam, eles também podem ser o que há de mais destrutivo na nossa existência. Muitas pessoas crescem em famílias disfuncionais, famílias tóxicas, né? E isso acontece com frequência e muitas vezes a pessoa nem se dá conta disso. Familiares tóxicos são mais complicados ainda, né? Porque muitas vezes você não consegue escapar ou evitar, como seria preciso, já que isso afeta severamente a nossa qualidade de vida. Mas você não precisa conviver com familiares tóxicos só porque você tem o mesmo sobrenome e genética. Não é porque tal pessoa é da sua família que ela pode te prejudicar e você tem que aguentar e se ferrar. Não é assim que funciona, não. Os laços de sangue e afetivos não podem justificar situações tóxicas dentro do seu sistema familiar. Então não é porque é sua família que você tem que aturar tudo e se prejudicar, às vezes severamente, né, emocionalmente, psiquicamente, porque uma pessoa tóxica realmente abala as nossas estruturas, né? Existem os sinais que te mostram se essa pode ser a situação que você vive com alguém da família. Então, por exemplo, falta de reciprocidade. Toda relação saudável é boa para as duas pessoas, é uma troca. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, isso não é interesse, não é um jogo de interesses, mas tudo na vida da gente funciona na base da troca. Se eu te trato bem, eu quero ser bem tratada, né? Se eu te ajudo, uma hora eu gostaria de ter a sua ajuda, não é assim? A gente vai trocando gentilezas na convivência. Quando não existe reciprocidade, só você dá carinho, atenção, colo, assistência, aí alguma coisa não tá certa, né? Se só você faz isso, se só você que toma as iniciativas de tudo e não existe um retorno, não tem uma contrapartida, pode ser uma relação baseada no egoísmo e no interesse. O segundo ponto, quando o familiar só está com você nas horas boas, né? Na hora boa tá tudo certo, todo mundo se respeita, eles participam de todos os seus churrascos e festas, mas quando você tá mal, quando você tá na pior, eles somem. Então esse também é um indicativo, né, que você precisa ficar de olho. Outra característica, eles te fazem sentir culpa. Familiares tóxicos sempre te fazem sentir culpado, né? Porque você não liga, você não aparece, você não se preocupa, né? Você nem quer saber do seu primo, do seu tio, da sua avó, da sua sogra, e aí você vai vivendo em função de agradar e acalmar a todos. Então isso realmente é muito complicado. E geralmente o familiar que se queixa de tudo isso, ele não faz o que ele está cobrando de você. Ele também não telefona, né? Mas acha que você tem obrigação de ligar. Então também é um indicativo de toxicidade. Vitimismo também é uma coisa muito complicada. Tudo que você faz gera um drama, uma cena. Esse vitimismo é caracterizado pela mania do controle, né? Porque agindo como vítima, como se tudo e todos estivessem sempre contra essa pessoa, aí ela chama atenção para si e mantém os outros reféns das suas lamúrias. Isso é uma forma de controle. E sem contar que é complicado você viver com uma pessoa que está sempre lamuriando, né? Faz mal. Um parente futriqueiro também é bem complicado. É aquele que sempre faz uma fofoca, como quem não quer nada, né? Mas está sempre semeando a raiva e a discórdia. Então ele vai na família de fulano, lá na tia, fala mal de você, aí o que a tia falou ele vem e fala para você. É um leve trás, é uma coisa realmente muito complicada. Parente super protetor também, né? Pode ser um avô, um pai, a mãe, que sempre te deixa inseguro para tomar qualquer iniciativa e te deixa incapaz de ter autonomia e você vira um dependente emocional. Isso realmente é bastante complicado, é muito tóxico e isso pode permear toda a tua vida, né? Essa sensação de falta de autonomia. Pode ter também uma pessoa tóxica na família que nunca tem dinheiro. Sabe aquela pessoa que está sempre precisando de ajuda, a família quer que você ajude, se você não ajudar, a culpa é toda sua pelo fracasso da pessoa, né? Então isso é muito complicado, às vezes a gente vê muito isso entre irmãos, a família quer que o outro irmão ajude e o outro irmão não quer saber de nada e se você não ajuda, complica, né? Então isso é errado, é dar
para um filho uma função que não é dele, né? Tem também sempre aquele parente invejoso, preguiçoso, maledicente, muito complicado, né? As famílias têm, as nossas famílias têm. Né, em algum grau a gente sempre tem alguém assim. Todo mundo está errado, só ele é que está certo. Aí se você vai fazer uma reunião na sua casa, ele fala, fulano vai, senão eu não vou. Aí você fica naquela saia justa, porque se um vai o outro não vai, e você não brigou com ninguém. É muito complicado e isso acontece comumente. Tem o parente que se mete na vida de todo mundo, mas se você falar algo da família dele, ele vira uma onça e rompe com todo mundo. Quer dizer, só ele quer falar, mas não quer ouvir nada. Tem também, às vezes, né, em muitas famílias, um familiar que tem vícios, né, ou alcoolismo, ou as drogas, onde a família toda tenta ajudar e muitas vezes não consegue, e aí desestrutura tudo. Tudo isso vai complicando, então mexe com toda a estrutura familiar e fica um ambiente realmente pesado, nocivo, muito complicado. Muitas situações e pessoas tóxicas podem fazer parte da nossa família, inclusive nós mesmos. Nós podemos ser tóxicos. É claro que em pequeno grau essas coisas podem acontecer em todas as famílias, mas numa família funcional, essas atitudes elas são revistas e melhoradas, né? Mas nós estamos falando aqui de famílias que têm um grau maior de toxicidade, de prejuízo ao convívio familiar, né? Mas então como agir? Se você identificar essas situações, procure realmente tomar consciência da situação, preste atenção em como eles agem e o quanto isso te deixa deprimido ou desconfortável, o quanto isso te abala. Pessoas tóxicas, elas têm um grande poder de persuasão, né? Através da chantagem emocional, do controle, né? E isso pode vir dos pais, dos filhos, da sogra, das pessoas que você ama e se importa, né? Se você detectou tudo isso em algum familiar, confie na sua percepção, na sua intuição e se afaste gradualmente, né? Não é que você vai sumir, mas você vai se preservar até toda a relação familiar, né? Você não deve entrar no drama, não se envolva tanto, né? Diminua a convivência, faça a sua vida e as suas regras. Se você não puder se afastar fisicamente, porque às vezes isso vem da tua família, que você mora, né? Então se afaste emocionalmente, blinde os seus sentimentos, né? Não absorva, ouça, mas não pegue aquilo para você. Entenda que aquele problema é da pessoa, né? Então você se envolva o mínimo possível, estabeleça limites com firmeza, realmente, com firmeza e com educação. Por exemplo, se a sua sogra fala mal de você para todo mundo, se as suas cunhadas competem com você e te depreciam, promovem brigas entre você e o seu marido, né? Coloque limites, converse com educação e diga que você percebe o que elas fazem, né? E propõe uma trégua. Se não funcionar, se afaste. Converse com seu marido, né, ou com a sua esposa e cheguem num acordo, numa estratégia para viverem melhor sem essas interferências, né? Se seus pais não respeitam as suas escolhas e decisões, se eles interferem na educação que você dá aos seus filhos, agradeça a preocupação deles e coloque limites. Eles precisam entender que você é um ser pensante e independente, que você sabe criar seus filhos e que se você precisar de uma dica, com certeza você vai pedir para eles, né? Fale sempre com respeito e com carinho, porque muitas vezes eles fazem isso por excesso de zelo, né? Ou porque não se dão conta, ou também porque querem continuar fazendo parte da sua vida. Só que tudo tem limite, mesmo de pai, de mãe, de filho, né? A gente tem que respeitar a individualidade do outro. Se a convivência for realmente muito difícil, então se afaste, né? A família é a nossa base, ela tem uma importância enorme na vida da gente. E se eles nos machucam, eles também podem ser o que há de mais destrutivo na nossa existência. Então é por isso que é delicado. Por isso não sinta culpa se você precisar se afastar. Conviva o necessário, né? Essa atitude pode evitar um rompimento definitivo, o que é muito mais triste, não é verdade? Não dá pra gente fugir da família, né? Mas tem como a gente aprender a lidar
com tudo isso, porque você não tem como mudar as pessoas, mas tem como você buscar uma distância que te permita ter paz e autonomia sobre a sua própria vida sem precisar romper. Até existem casos onde o rompimento é muito necessário, não tem outra saída, né? Mas antes disso acontecer, a gente pode se blindar realmente e tentar conviver com respeito. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like para ser informado toda vez que tiver um vídeo novo. Toda intenção sem ação é ilusão. Inspire-se e haja.